Fabrício Knights, que já está por aqui, nosso editor de internacional. Tudo bem, Fabrício? Bom dia. Bom dia, Rafael. Você tem trazido para a gente aqui informações de movimentos que o presidente francês Emmanuel Macron tem feito para tentar, de alguma maneira, satisfazer uma parte maior da sociedade francesa e impedir o avanço da extrema-direita, né? Ele fez alguns movimentos importantes, como troca do primeiro-ministro, inclusive, mas os protestos contra ele não cessam. Você vai trazer para a gente manifestações contra a nova lei de imigração, uma outra manifestação de agricultores franceses, sempre muito bem articulados e muito acostumados com gordos subsídios do Estado francês. O que é que está pegando por lá? Olha, França e protesto são duas palavras que andam sempre lado a lado no dicionário. Isso não é nenhuma novidade, mas as pressões contra o governo de Emmanuel Macron estão cada vez maiores. Isso há exatos 6 meses dos Jogos Olímpicos de Paris, da abertura dos Jogos Olímpicos na capital francesa. Protestos muito fortes foram registrados ontem contra a nova lei de imigração que foi aprovada em dezembro, ainda com a ex-primeira-ministra Elisabeth Borne. Na cidade de Rennes, que fica ao noroeste francês, centenas de pessoas foram às ruas à noite para manifestar contra essa lei que eles consideram muito radical no que diz respeito às normas que o governo tentava estabelecer contra a imigração, novas normas contra a imigração. Houve confronto com a polícia e ainda não há notícias, números relacionados a feridos ou pessoas presas, mas diversas vidraças de lojas foram quebradas, lixeiras reviradas, fogo foi registrado em barricadas pelas ruas, uma situação muito tensa. Qual é a reclamação? Essa lei de imigração era considerada uma das mais duras já propostas pelo governo francês. E ontem, a Corte Constitucional, melhor dizendo, os 9 ditos sábios, que é como eles chamam os juízes da Corte Constitucional, vetaram pelo menos 30 artigos dos mais de 80 que estavam no projeto, no texto aprovado pelo Congresso. E a maior parte desses artigos que foram vetados eram artigos que estavam relacionados à direita e à extrema-direita, com quem o governo Macron precisou fazer um acordo para passar esse texto. A gente lembra aqui um pouco da situação política. Macron tem o partido La République En Marche, que é um partido de centro, mas que não tem maioria na Câmara. Então, para conseguir aprovar certas reformas, eles precisam fazer alianças, seja com a direita, seja com a esquerda, a depender da pauta que eles tentam passar. No caso da lei anti-imigração, eles fizeram acordos com a direita, principalmente com a extrema-direita de Marine Le Pen, principal adversária de Macron nas 2 últimas eleições. E esse setor político acabou sentindo ali que o governo passou a perna contra eles. Em que sentido? A reforma foi aprovada com artigos propostos pela extrema-direita e artigos considerados muito fortes, como como restrições, melhor dizendo, ao reagrupamento familiar, no que quer dizer mais ou menos o seguinte: estrangeiros que já moram na França não poderiam receber seus parentes vindos de outros países. Mesmo estrangeiros que têm filhos na França, nascidos na França, eles não conseguiriam obter a nacionalidade francesa. Também endurecimentos a benefícios sociais, regras para receber benefícios sociais e também a institucionalização do chamado crime de permanência irregular. Esses eram os artigos vistos como os mais duros nessa lei. E eles acabaram sendo rejeitados pela Corte Constitucional ontem, no que é visto como uma derrota para o setor da direita francesa. Qual é a situação aqui no que diz respeito à população? 2/3 dos franceses apoiam uma lei de imigração considerada um pouco mais dura. Mas essa lei que foi proposta foi considerada dura demais pela população em geral. E por isso esses protestos. É uma situação de extrema insatisfação, principalmente contra o governo Macron, que foi eleito não uma, mas 2 vezes, justamente com a proposta de barrar Marine Le Pen, que era vista como muito extremista para assumir o governo. Quando a gente fala dos agricultores, Rafael, aí a história muda um pouco de figura. São protestos que acontecem há pelo menos 8 dias e estão espalhados em estradas por todo o país. Hoje a gente tem 2 grandes bloqueios registrados. Um na estrada que liga Paris a Lille, no norte do país. São 2 pontos, um justamente na entrada da capital francesa e o outro em Lille, que é uma das principais metrópoles do país. E uma outra estrada, um bloqueio de mais de 400 quilômetros, saindo de Lyon,
Já ali mais ao sul da França, sudeste francês, até a Espanha, a ligação com o nordeste espanhol, mais ou menos ali a região de Barcelona, a região da Catalunha. O que os agricultores estão reclamando? De uma situação econômica que eles julgam insustentável, o aumento dos custos de produção e as baixas do preço. Eles reclamam também da chamada concorrência dita desleal de produtos importados e pedem que acabem as negociações entre a União Europeia e o Mercosul por aquele acordo de exportação que tem sido muito debatido aqui no nosso continente, inclusive. Eles pedem uma ajuda econômica, isso inclui também medidas de flexibilização de regras ambientais. Que medidas seriam essas? A liberação do uso de pesticidas, mas também a compensação pelo aumento da taxa do diesel para as máquinas agrícolas. Isso tem pesado muito no bolso dos agricultores franceses que promovem essas manifestações já há 8 dias. Inclusive, a questão de 2 dias, um dos manifestantes acabou morrendo atropelado em uma dessas estradas, o que fez aumentar toda essa revolta contra o governo de Macron, que de popular não tem muita coisa. Pois é, isso aí pode atrasar ainda mais, se não inviabilizar de vez o acordo Mercosul-União Europeia, já que um dos grandes entraves, um dos grandes nós é o agronegócio francês. Fabrício, muito obrigado, meu amigo.